Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Open Talks. Hoje temos connosco Nuno Mateus, sócio do ateliê ARX, que conta com mais de 30 anos no mercado nacional e internacional, tendo começado a atividade no início dos anos 90 em Berlim. Nuno, obrigada por estar aqui connosco hoje. Obrigado, eu. Obrigada por ter aqui aceito o nosso convite. Vamos falar aqui hoje um bocadinho sobre arquitetura, sobre as suas influências, sobre a arquitetura em Portugal. Quais são as principais influências que moldaram a sua visão arquitetónica aqui nas últimas décadas? Bom, certamente os meus professores em Portugal e em Nova Iorque, e depois os arquitetos com que trabalhei, Peter Eisman em Nova Iorque, Daniel Libeskind em Berlim, e naturalmente os grandes arquitetos portugueses como o Cisa Vieira, o Fernando Távora antes dele, Eduardo Sotomoro e outros tantos lisboetas, Carrilho da Graça, Manuel Aires Mateus, enfim, as pessoas já da minha geração que estão a fazer arquitetura ao mais alto nível e, portanto, são pessoas com os quais partilhamos muitas conversas e muitos objetivos e muita atenção sobre aquilo que é o rumo do nosso trabalho. Claro, e passados estes mais de 30 anos de carreira, certamente tem mais até anos do que aqui os do ateliê, ainda tem um processo criativo. Como é que funciona o seu processo criativo e com as suas equipas? Isso é sempre muito difícil de explicar. Para já as minhas equipas são essencialmente constituídas por ex-alunos meus. Eu sou professor na faculdade, sou professor no último ano da faculdade e, portanto, os alunos fazem comigo as suas teses finais de mestrado e, portanto, eu estou ali numa situação muito privilegiada para conhecer profundamente o interesse deles pela arquitetura e, portanto, vou escolhendo aquelas pessoas com quem partilho mais afinidades e, sobretudo, vou acompanhando o seu próprio processo criativo. O nosso tenta ser tão aberto quanto possível, porque não queremos ter uma linha muito definida, mas saber investigar aquilo que é específico de cada projeto e, portanto, quase como se estivéssemos a começar do zero. Evidentemente que temos uma cultura toda por trás e esse zero nunca é zero, é obviamente uma base, mas procurar mais do que repetir coisas e trazer estratégias que já tínhamos testado previamente, interessa-nos ver aquilo que particulariza cada contexto, cada oportunidade, cada projeto, cada objetivo e, portanto, desenvolvemos um processo que multiplica ferramentas de observação daquilo que é o potencial do projeto. Usamos muito a maquete tridimensional, a maquete física. Hoje em dia usamos a maquete quer construída e, portanto, essa ideia de um edifício que está em construção, mas também a maquete digital, a maquete impressa, portanto, através dos modelos tridimensionais que também usamos para visualizar, usamos também para materializar. E, portanto, há assim uma simbiose entre o representar e o construir que vai permanentemente informando o processo e particularizando cada projeto em especial. Isso interessa-nos muito particularmente, aquilo que é único. Pegando aqui na sua experiência agora como professor, como é que avalia aqui estas novas gerações de arquitetos? Como é que é a experiência de dar aulas na faculdade? Bom, dar aulas na faculdade é uma experiência muito interessante porque é complementar àquilo que se passa no ateliê. Porque se trata de compreender os dados de um problema e organizar uma estratégia para responder a uma determinada questão, claro. A um programa, a uma capacidade edificável ou a construção de um contexto cultural em que o edifício se insere. Portanto, é dar respostas assertivas e com uma construção de valor amplo. Portanto, esse trabalho de permanentemente estar a entrar no projeto de cada aluno, porque sou professor dos últimos anos, em que eles fazem tese, portanto são projetos muito individuais. E, portanto, eu vou acompanhando os alunos naquilo que é a criação do seu próprio caminho. Portanto, no fundo, quase que fragmento a minha cabeça em várias pequenas partes para seguir esses caminhos individualizados. Nesse aspecto, esse
tipo de exercício mental que faço com cada um deles ajuda-me aos exercícios mentais que vou fazendo nos projetos que tenho para fazer. Portanto, é quase como se fosse uma consequência lógica de simbiose entre uma coisa e a outra. O que vejo é que o ensino da arquitetura tem evoluído muito em Portugal. Portanto, nos anos 90 criaram-se muitas escolas. Quando eu estudei havia apenas Porto e Lisboa. Hoje há cerca de 22 escolas no país. Dos anos 90 para cá houve um crescimento exponencial no fundo da licenciatura de arquitetos no país. O que vai também criando uma competitividade entre escolas bastante grande, não é? Portanto, os alunos de topo hoje são muito mais bem preparados do que o que eram há uns anos atrás, do bom ponto de vista. A leitura que faço é essa. Quando comparo o trabalho que os alunos fazem hoje, os meus alunos fazem com aquilo que eu fazia, sim, o deles é exponencialmente mais interessante, mais profundo e mais profissional até. E vejo que também as escolas portuguesas, muito também através da exposição que os grandes arquitetos portugueses têm internacionalmente, as escolas portuguesas são muito procuradas por estudantes internacionais cada vez mais, dos mais diversos países, o que torna o ensino progressivamente mais global e mais competente e mais profissional. Sim. Portanto, claro que também é um ensino no fundo, licenciar mais pessoas. Também há mais pessoas menos qualificadas por ser mais competitivo, mas certamente cada vez mais há mais competência de melhor qualidade instalada, sem dúvida. É muito bom de ouvir isso, que às vezes ouvimos exemplos menos bons, mas é muito bom ouvir essa mensagem positiva. Mas o inverso é, sem dúvida, inquestionável. Claro, e acha que a tecnologia tem sido uma influência muito importante na arquitetura? Tem muitos desafios, tem muitas vantagens. Qual é a opinião do Nuno aqui com a tecnologia? A tecnologia é inescapável, não é? Quer nas ferramentas de projeto, quer na ligação entre projeto e obra, porque hoje em dia todos os processos que são digitalmente informados tomaram conta dos nossos ateliês, primeiro substituindo os sistemas analógicos, desenhar a canetas, a própria noção de original que deixou de existir, o licenciar um projeto todo digitalmente, ou informar uma obra toda por meios digitais, isso tornou-se uma coisa comum. Também a possibilidade de a produção, os análogos que temos nos ateliês hoje em dia, se estamos a fazer maquetes a laser ou à fresa ou por impressão 3D, nós temos sistemas análogos que podem ser transportados para a obra, desbastar pedras ou perfurar pedras com sistemas de água projetada, mas que são informados pelos mesmos ficheiros com que nós trabalhamos em cartolina ou em plástico ou nos ateliês. Portanto, e acelerar as obras e conferir maior qualidade e maior transferência de conhecimento do projeto para a obra, acaba por a tecnologia ter um papel muito importante e, portanto, nós habituámos a ter que mudar de programas com muita frequência, a trabalhar com mais de 1, 2, 3 programas. Hoje em dia estamos a fazer projetos em BIM que podem ser verificados tridimensionalmente pelo cliente ou por qualquer especialista de qualquer área de conhecimento que tem que ser incorporada e detectar erros no projeto ainda em sistemas digitais. Foi o projeto muito mais complexo e os arquitetos terem que lidar com mais ferramentas, mas isso, como foi incorporado progressivamente para nós, hoje em dia é uma espécie de segunda natureza, não é? Sim, e acha que com esta tecnologia toda e agora atualmente temos também inteligência artificial, ainda há espaço para criatividade e inovação? Certamente, porque são ferramentas que aumentam o alcance prévio do nosso olhar e, portanto, podendo ir testando e verificando e comparando opções, certamente que são ferramentas que dão apoio aos sistemas criativos. Eles, do meu ponto de vista, não substituem, porque poder construir lentamente uma maquete por colagem de planos, por exemplo, tem uma capacidade de raciocínio e de decisão ou indecisão, ou de reverter certas decisões a meio de um processo. Nas maquetes digitais, quando elas vão
para os elementos fabricadores, já não há pensamento envolvido, há apenas execução digital. E essa possibilidade de poder também pensar durante esse processo de tridimensionalização e atuar sobre esse processo, portanto há assim uma certa dimensão analógica nisso, é muito interessante. E depois é muito interessante passar desses sistemas analógicos para os sistemas digitais. O vosso ateliê e o Nuno também aqui em particular são responsáveis por muitos espaços públicos. Como é que vocês conseguem aqui atender a este desafio de projetar espaços que atendam, por um lado, às necessidades da comunidade, mas que continuem a ser atraentes e com um estilo próprio? Esta dicotomia aqui de estética versus necessidade. Eu acho que isso nunca foi realmente um assunto. Talvez ao princípio da nossa carreira essa consciência da estética, da dimensão da estética ou da necessidade da dimensão da estética fosse um assunto, mas à medida que fomos materializando os projetos e percorrendo os diferentes espaços, percebemos que a solidez, se estamos a falar do espaço público, é um espaço que tem que ser construído de forma muito sólida, resistente, com meios normalmente dispendiosos, porque são materiais que são cortados grossos, que são para durar muito tempo, para resistirem aos desgastes, com nobreza, não é? Sim. Vamos vendo que por vezes as pequenas escolhas tornam-se decisões que têm um impacto estético muito importante, ou pequenas escolhas mesmo do domínio das necessidades, elas têm sempre mais do que um componente nessas decisões, mas elas estão sempre intimamente ligadas, ainda que nós não falemos, por vezes possamos ter um discurso muito aparentemente pragmático, ele é sempre conduzido por decisões no nosso íntimo, por decisões de escolha entre uma e outra, aquela que para nós confere um sentido belo ao espaço e uma certa ideia de intemporalidade. Normalmente a história também nos apoia muito nesse ponto de vista. Claro que sim. Nuno, tenho só aqui mais uma questão. Vocês foram responsáveis aqui por um projeto recente que a Porta da Frente comercializa, que é o Vila Maria Pia, um projeto muito especial aqui em Cascais. O que é que este projeto tem de tão icónico e diferente de todo o resto? Bom, é a casa onde vivia uma rainha e onde cresceu um rei. Portanto, é um processo que logo à partida intimida bastante num lugar fabuloso, em frente ao mar, numa propriedade com uma dimensão bastante razoável. E, portanto, havia ali e é à entrada do Concelho de Cascais. Sim. Portanto, tem muita coisa que o torna especial. E fomos encontrar várias fotografias da família na casa, com amigos, muitas vezes sempre os mesmos, em lugares diferentes, e percebemos que os telhados já não eram, nessa altura, quando chegámos ao projeto, como tinham sido, com desenhos que tinham a ver com a cultura geográfica da rainha, e com todo aquele exotismo que vinha com esses estrangeirismos, e portanto começámos a fazer uma transposição daquilo que verificávamos nessa iconografia para o chalé hoje em dia. Também o que ele tinha era concentrado no piso nobre todo o programa ornamental e decorativo arquitetónico, estuques trabalhados, etc., os próprios desenhos das carpintarias e, portanto, tudo aquilo que constituía o património arquitetónico da casa interno. No fundo, levámos esse programa decorativo para os outros pisos, num registro já mais filtrado, para se entender o que era o original e o que eram as réplicas que se partiam desses originais, portanto criando um programa mais consistente nos outros apartamentos, que eram originalmente pisos de serviços, de cozinhas, de criados, etc., portanto claramente secundários no programa ornamental. Portanto o chalé foi para nós a peça mais difícil, então, também aquela com que trabalhamos menos vezes, os programas históricos ornamentais
governamentais muito específicos e tivemos bastante apoio de companhias, portanto, empresas de conservação e restauro que são especialistas na área. E depois nos blocos novos trabalhamos, portanto, estéticas e materialidades e espacialidades próprias da vida contemporânea, claro, também a um nível no fundo, de altos estándares, como era certamente a Casa da Rainha, portanto, criando uma simbiose espacial e ao mesmo tempo de altos estándares, sejam eles históricos ou contemporâneos. Portanto, são volumes em cobre, são materiais com os quais, e outros materiais com os quais não trabalhamos tão frequentemente, mas que se pretendia ali criar esse contexto muito especial, esse conceito muito especial, que era tão especial quanto a relevância da rainha, ou do lugar, ou de uma... Portanto, esse foi o grande desafio. Foi um projeto para nós muito difícil, mas muito apaixonante e que está a chegar ao fim. Acho que está à altura das expectativas que nós tínhamos para aquilo, e muito bem construído também. Sim, eu estive lá recentemente e está espetacular, está muito, muito bonito, e tem exatamente mantém essa aura de aristocracia e de nobreza que já vem de outros tempos. Mas parece-me que é uma coisa que a experiência que se tem lá parece natural, parece sem esforço. Sim. Parece de algum modo, quase posso dizer, com alguma simplicidade. Sim, é isso para mesmo. Mim parece-me uma questão muito importante. Sim, claro que sim. Nuno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por esta conversa inspiradora. Prazer. Até breve. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Vemo-nos no próximo episódio. Até breve.